Começando mais um podcast. Dessa vez estou novamente junto com a minha digníssima esposa e co-host Jéssica. Isso, vamos gravar outro vídeo agora. E hoje a gente vai falar sobre o milagre, os milagres que são as nossas filhas, Júlia e Luísa. Vamos lá falar sobre o grande milagre da nossa vida, nossas filhas. Então nos acompanha aí logo depois da introdução. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre Júlia e Luísa, que são grandes milagres nas nossas vidas, são as nossas filhas. Júlia tem 7 anos e Luísa tem 1 ano e 7 meses. 7 meses. E a gente tem, Deus tem, fez muitas coisas na vida das duas. Vamos começar falando sobre Júlia, né? Que é a mais velha. Júlia nasceu em 2017. 2017, dia 22 de agosto de 2017. Ela nasceu menos de 1 ano, não, 1 ano e alguns meses depois que a gente se casou. Isso, a gente casou em abril, dia 9 de abril de 2016. Aí ela nasceu em 2017, dia 22, como falou, de agosto. E Júlia foi muito planejada, né? Mesmo que ela tenha sido bem rápido depois do A casamento, gente mas a queria gente logo. queria ter Júlia logo, porque É. meu sonho era que minha avó Hilda tivesse conhecido Júlia. Jéssica ainda chegou lá com um buchão para ela ver, mas A gente infelizmente passou um tempo, né, lá foi. em Ouro Preto, né? Quando eu tava grávida. Aí, É outra coisa que, como eu disse nos vídeos anteriores aí, eu posso passar o resto do dia contando história, né? Minha avó, ela teve Alzheimer e é uma doença muito triste. E a gente, quando a gente casou, a gente tava para vir morar já onde a gente mora hoje, que é o nosso apartamento que a gente tinha comprado, só que não saiu na data prevista. Então, Deus, mas aí, hoje a gente visualiza isso como um plano que Deus tinha de é, me levar um pouquinho para perto da minha avó para ajudar minhas tias lá a cuidar dela nos últimos meses de vida dela. Mas aí foi outra coisa boa que foi que ela pôde ver Jéssica ainda com barrigão assim, e eu tenho certeza que ela amaria muito a foi. bisneta. É, isso mesmo. Vovó era um amor, era só amor, aquela mulher era só amor. Enfim, mas vamos falar sobre Júlia, né? Júlia, a gente, na época, a gente estava morando em Ouro Preto, depois a gente veio para o nosso apartamento ainda antes de Júlia nascer. A gente veio para cá em Foi em fevereiro. fevereiro. Eu tava grávida. Jéssica trabalhava no Hospital Português, que é um hospital gigante aqui de Recife, e era uma jornada de Igaraçu para o Hospital Português de De moto. moto. Era, era de moto, pra não pegar esses ônibus, né? Aí a gente ia de moto. E Júlia foi guerreira, viu? Mas o médico disse que era uma gravidez tranquila, eu poderia continuar. O problema é só o susto, né? De vez em quando a gente tem um susto, mas deu certo, graças a Deus. Sobre isso, sim, também. Quer dizer, em tudo deu certo. Mas sobre isso, eu agradeço muito também a Deus, porque era perigo, né? Grávida 8 meses eu em cima de uma moto. Aí quando eu fiz 8 meses eu comecei, né? Eu falei, não. E depois que uma mulher na cidade, eu lembro a mulher disse, minha filha, você tá com uma barrigona nessa moto. Aí eu pensei, eu tô com 8 meses. Aí foi quando eu vi, não, agora eu vou parar, vou de ônibus. Passei mal algumas vezes no ônibus, mas tudo era um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Mas tudo enquanto a vitória. E o pior é que a gente tinha carro na época. Não sei se a gente podia chamar de carro, não, né? Mas Era um Fiat Uno. o velho branco ele andava, mas não compensava ir daqui para o quê? Porque eu É, deixava ela no português, ia para o trabalho, depois voltava para pegar ela e para a gente era. voltar para casa. Então, de Aí moto carro, era bem mais rápido, né? Bem mais rápido. Mas a gente chegava em mais rápido Igaraçu. e mais econômico também, né? Mas era porque também era muito rápido. Mas Deus planejou, né? A gente queria muito ter um filho logo. Como eu disse, eu queria, o meu sonho era que minha avó
conhecesse, já que meu avô paterno já tinha falecido há bastante tempo, então, mas eu ainda tinha minha avó paterna e meus avós maternos, e era um sonho que eles conhecessem a minha filha É, ou filho. Mas aí a gente também aproveitou que Jéssica, como Jéssica trabalhava no português, ela tinha um plano de saúde muito bom, então ela teria o filho no português, que é um dos melhores hospitais do estado. foi. E ah, foi de Deus mesmo. Eu tinha acabado, eu acho que estava com um ano e pouco nessa empresa e a gente teve Júlia lá. A gente ficou muito feliz porque estava, né, com um plano de saúde lá. E Júlia, e foi assim, tudo arquitetado até hoje por Deus, mas tudo assim programado por Deus, porque Júlia teve, né, a icterícia, como eu acho que já falou também aqui. E ela tava, tipo assim, naquele hospital foi bem melhor, né, William? A gente passou muitos dias lá com Júlia. Acho que passou quantos dias? 3 dias. 5 dias. Além dos 3 dias, Não, né? foi três Foi dias os de 3 dias coisa, mais três, mais cinco de cinco. internação. Então, foi 8 dias É. lá. Então, assim, a gente passou uns dias lá no sofrimento, mas num hospital muito bom. E, e foi tudo arquitetado por Deus, né? Tá lá. Júlia, como eu contei, se vocês não viram ainda a minha história, né? Tá aqui o vídeo aqui embaixo. Eu tive icterícia, que na época não era tão difundido como é hoje, mas eu tive um caso seríssimo de icterícia. Eu até postei Rios, não, como é o nome aqui? Não. É, Eu esqueci o nome aqui. Enfim, bermuda, não. Eu postei aqui um vídeo curto, um um shorts. short, então, A bermuda foi ótimo. Postei um vídeo aqui, um shorts aqui, mostrando o exame que o normal era 1,2, o meu deu 20 e cacetada. Mas Júlia teve icterícia, né, que é o excesso de bilirrubina no sangue. E hoje em dia, o de Júlia deveria dar 10. E quando ela fez o exame, estava em 14. Aí Júlia precisou. A gente saiu de um quarto, que era o quarto onde a gente ficou quando teve o parto. Foi um parto tranquilo, um parto. A equipe sensacional. E a gente saiu desse quarto, foi para um outro prédio que era onde ela ficou internada, que a mãe teve alta, a Jéssica teve alta, e ela ficou internada para tratar esse caso, que não sei se todo mundo sabe, mas o tratamento é um banho de luz ultravioleta. é, ela ficou com o olhinho com a vendazinha, não foi olhar, doía, porque tinha que ficar sem roupa dentro daquele, a gente ficou muito aflito, mas ali Deus provou que estava com a gente, que estava com Júlia. E a gente viu, escutou tremendamente a voz de Deus, né? Nos acalentando, não foi, William? Foi sensacional, assim, mais uma vez, porque assim, eu estava revivendo o que meus pais viveram, que foi o sofrimento de ter Júlia ali naquele jeito, ficar dentro. Ela não queria ficar dentro do berço, então Ela muitas vezes chorava a eu noite botava toda. ela em cima de mim, botava a luz em A luz. cima, A tinha dor de barriga, porque não dizem sei que. se tem, mas a gente sentia muito por conta da luz em cima da gente. E aí eu ficava com ela naquela luz e ela chorava, chorava. E eu tenso, preocupado. Jéssica operada, né? Que foi um parto É, cesárea, e assim, eu tava lá, a gente teve um apoio gigantesco da mãe dela que ficou ao nosso lado lá o tempo inteiro também. que a, até hoje é nosso braço direito, né, William? Para provar isso, a gente tá gravando aqui, e ela tá com Já tá as em duas em casa. casa. É verdade. Mas aí eu vivendo revivendo o que meus pais viveram. E eu sabia o que é que estava acontecendo, porque eu tinha tido, minha mãe me contou a história, isso várias e várias vezes durante a minha vida. E eu estava muito nervoso. Mas aí algumas coisas aconteceram nesse percurso. O primeiro cuidado de Deus que que a gente começou a perceber que ele já estava no. Assim, é claro que a gente sabia que Deus estava no negócio, porque ele não iria nos dar Júlia sem que ele se responsabilize. Quando ele dá alguma coisa a gente, ele se responsabiliza, né? É, Então ele já estava cuidando. Mas a gente é humano, né? A gente fica fragilizado, a é gente fica verdade. pensando.
no que pode acontecer ou não. Mas aí eu lembro que eu liguei pro meu irmão desesperado, assim, que eu não aguentava mais, chorando, chorando. Eu não aguento mais ver ela assim, nesse, sofrendo. Meu irmão me disse uma coisa: olha, pegue sua lágrima e unja sua filha. Naquele mesmo momento eu passei o dedo na minha lágrima, botei na testa dela e comecei a orar por ela. Ela segurou o meu dedo e olhou para mim e deu um sorriso. Isso já foi, eu já consegui ver Deus naquele momento, dizendo que fica tranquilo que eu estou cuidando. Então, outro dia, que foi o dia definitivo, que eu já, e assim, isso todo dia ela tirava sangue dela, né? Sangue, a bichinha tirava sangue todos os dias. E o William que ficava segurando, porque eu não tinha nem força para ver aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia já a mãe já está já fortalecida, mas é, Júlia pequena, o ele que ficava segurando. Pense que éramos pais de primeira viagem, Era. né? E E minha mãe vivenciando teve que ir isso. embora nesse dia que minha mãe já estava, tipo, já há um bom tempo, acho que foi uns 7 dias com a gente lá. Aí minha mãe disse, eu preciso ir embora, já para fazer as coisas pro teu pai em casa. Eu falei assim, vai, manhã, eu fico aqui com o William. Mas foi um vai, manhã, tipo assim, ai, mãe, e agora? Como é que vai ser? Meu Deus! Aí manhã foi bem cedinho. E eu fiquei lá, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar banho nessa menina? Eu sei que a coragem veio, a gente deu um banho de gato nela. E o Acalanto também chegou, né, pra gente, que eu escutei uma enfermeira, eu acho que tu também escutasse, né? A enfermeira cantando. Tu lembra desse... Pronto, eu escutei uma enfermeira vindo no corredor e entrou na sala cantando a música, e a mesma música que o William disse que também se acalentou quando também escutou. E ela veio cantando esse hino, né? É, O meu caso foi, eu deixei Jéssica com Júlia e eu precisava ir no cartório registrar ela. E eu foi. saí de lá com o coração despedaçado, porque tinha deixado ela lá no hospital e preocupado com isso. Só que nisso, acho que foi no quarto dia, terceiro, quarto dia que eu fui, né? Foi um dia antes dela receber alta. Aí eu já tava falando com a médica, eu falei, não, mas ela não pode continuar isso em casa, não. A gente dá banho de sol nela, porque eu lembro É, que por pouco ele dizia assim, eu vou assinar para ela ir embora, por pouco. Foi, faltava pouco, ele já estava tipo assim, já saturado já. eu tava na mesma ideia da história que se você não viu o vídeo, veja o anterior aí. Que minha avó fez comigo dizendo que o Deus que eu tenho, ele cuida de sair tranquilo, a gente sabe que ele pode curar. Então eu já tava preocupando, aí a médica, não, pai. E assim, ela foi um amor de pessoa, mas falando, dizendo, não, é melhor ela ficar aqui, que aqui ela tem assistência, vai ser bem cuidada, a gente está fazendo tratamento. Eu lembro que nesse dia a bilirrubina dela já estava em 12, só que tinha que estar abaixo de 10 para ela poder receber alta. Aí, Até 10, né? é, Até aí, 10 poderia. aí eu lembro que eu falei com a médica lá dizendo, mas eu não posso continuar. Ela, não, não sei o que, tudo bem. Aí eu fui pro cartório para registrar ela. Peguei a moto, ó, pense que eu chorei do hospital ao cartório eu na moto. E orando a Deus, pedindo para Deus curar minha filha. E nesse momento passou um carro por mim, um carro de som. Eu lembro, se eu fechar o olho, eu lembro como era o carro, era um Uno prata com um som em cima. E aí começou, eu tava cantando aquela música. Fica tranquilo, não te desespera. Ali eu recebi a resposta de Deus, que aquele ia ser o último dia de Júlia no hospital e que no outro dia ela teria alta. E para concluir e a mesma coisa foi a enfermeira. Ela vinha e eu só escutando ela cantando, ela entrou na sala e com essa mesma música. E quando o William chegou, ele estava me contando. E a mesma música foi que ela cantou. Então, assim, Deus estava já acalentando a gente, que aquilo só era só um processo, mas que, né, ia chegar a vitória. Que E já tinha chegado, né? No outro dia, fez aí, nesse momento, eu liguei para a médica. Quando eu cheguei lá, eu liguei para. E isso já era tarde e ela não ia coletar sangue mais nesse dia. Eu lembro que ela disse só amanhã para coletar. Se ela não estaria lá no hospital nesse dia, ela não estaria de plantão.
Mas ela fez, olha, vamos fazer o seguinte. Eu disse, não, mas eu tenho certeza que ela já está com esse abaixo de 10. Ela fez, olha, vamos fazer o seguinte. Amanhã ela vai coletar o sangue. Se eu já vou deixar autorizado. Se der menos de 10, ela tem alta. Aí eu, tá certo. Mas eu já tinha certeza, já tinha absoluta certeza que Deus estava, já tinha resolvido o problema. E só que ela fez, olha, pai, mas olha, com a minha experiência, eu acho que não vai dar. Porque ainda estava acima de 12 e ela, de um dia para o outro, eu acho que não vai dar. Aí eu lembro que eu até disse a ela, eu disse a ela, olha, doutora, Deus vai curar minha filha de hoje para amanhã. Ela, tá certo, pai, então vamos, amanhã a gente faz. E aí foi mais uma noite de sofrimento, né, assim, de ansiedade, mas também com a certeza no coração de que Deus tinha curado Júlia. E no outro dia eu lembro que a enfermeira chegou para tirar sangue, a bichinha já estava tirando sangue na mão assim, já E estava não roxinha. conseguiu, né, tirar nessa hora, Era depois tirou, difícil, né? foi, tentou umas duas vezes para tirar. E ela chorava, chorava muito. Aí quando conseguiu, tá, a gente ficou na ansiedade esperando o resultado. Quando saiu o resultado, estava abaixo de 10. E aí, na mesma hora, eu liguei para a médica. Olha, doutora, ela tinha deixado o telefone dela. Eu falei, olha, doutora, deu menos de 10. Ela tá, vou ligar para o hospital. Eu tenho certeza que ela não acreditou. Eu vou ligar para o hospital, vamos ver, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela ligou para mim de volta e fez: Rapaz, realmente deu menos de 10, impressionante. Eu fiz: Foi Deus, doutora. E ela fez: Graças a Deus, não sei o quê. E deu a alta de Júlia. Eu liguei pro meu pai na mesma hora, ele veio buscar a Júlia. E foi finalmente que a gente conseguiu ir para casa e apresentar a casa dela a ela. Ah, ela. Foi lindo. Isso Foi muito lindo. foi o primeiro, né? O primeiro milagre da vida de Júlia. Júlia tem 7 anos ainda, mas já tem vários e várias É, coisas na vida dela. E agora vamos contar um pouquinho de Luísa. Começa aí, Jéssica. Luísa nasceu agora em 2023. Também foi uma promessa também de Deus na nossa vida. Eu queria muito uma Luísa, uma menina, outra menina. O William queria muito um menino, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Hoje eu já aceitei que eu sou pai de menina. Tá tranquilo demais. E Luísa é uma bênção. É, não tem, agora, quando eu fui ter Luísa, eu não estava com um plano de saúde, né? Mas a gente pagou a cesárea, que eu não queria ter normal, até porque eu já tinha tido a primeira cesárea e a segunda eu queria ter também cesárea. Aí, Luísa veio cesárea, a gente pagou aqui em Abreu Lima. Luísa é abrelinense, né, William? Mas Luísa é uma bênção também. É, como é que se diz? Já começou o milagre antes dela nascer, no nascimento, que a gente tava preocupado como é que ia ser para fazer esse É, parto. E a foi. gente nervoso, tentando, falava com uma pessoa, falava com outra, tentava de um jeito, tentava de outro, para ver se conseguia encaminhar para o público, mas que fosse cesárea, que é muito difícil, e a gente não conseguiu de forma alguma. Mas Deus preparou tudo, a gente E a gente não conseguiu. sabia, e a gente não sabia que se tivesse. Porque assim, eu queria cesárea, mas se estivesse normal, até na hora do parto, o médico levantou a mão pro céu e pediu, agradeceu a Deus, sabe? Porque Luísa estava com laçada, com duas voltas, né, no pescoço. E o médico agradeceu. Porque se eu tentasse o normal, poderia acontecer outra, né? Se você vê Luísa hoje, ela tem uma marquinha no pescoço, que É, foi o sinal do lado do cordão umbilical no pescoço é, dela. Então a gente conseguiu, um amigo nosso, um amigo que eu conheço desde que eu sou criança, mas se tornou um grande amigo do meu sogro, que é um vizinho dos meus pais, emprestou um cartão, a gente pagou e graças a Deus já terminou, inclusive. foi. Mas Luísa é uma bênção em nossas vidas, né, William? E, e foi promessa também de Deus. Também no ciclo de oração, Deus falou, né, fortemente que, que iria me dar um fruto que, como é que se diz? Que eu tô querendo lembrar o nome uma nova. Já já eu lembro, vamos começar, mas já já eu vou lembrar.
o nome do. Como é que se diz? Ai, tá. Mas aí deu tudo certo, a gente foi para esse hospital que indicaram bastante a gente lá. Doutor Francisco, né? Doutor Né? Francisco, muito bom. E ele realmente, na hora do parto, assim, eu tive algumas preocupações, porque a gente tava com um mundo na cabeça, que era o Hospital Português, que é É, outro nível. a gente ficou muito, a gente ficou muito, né, preocupado, mas graças a Deus, pense num lugar maravilhoso assim, tipo, que não tive nada. Foi uma bênção de Deus mesmo. Ele é um médico muito experiente, né? Muitos anos de experiência. Assim, eu confesso que eu julguei pela capa a primeira vez que eu vi. Eu olhei para ele assim, eu achei ele. Ele já é um senhor de idade, assim, mas ele não passava muita segurança. Mesmo assim, porque assim, como eu disse, a gente tava com um mundo na cabeça, que era o Hospital Português, e a equipe que a gente passou, até porque a gente fez todo o pré-natal com a médica que fez o parto de Júlia. E ele, acho que a gente foi para três consultas? Três consultas com ele só antes do parto. Mas assim, ele nos passou muita segurança. As pessoas que nos indicou ele também falou muito bem dele. E graças a Deus, na hora do parto, eu estava muito preocupado que Jéssica estava tossindo muito, que ela tinha tido uma gripe uns dias antes e não conseguiu ficar boa para a cirurgia. Mas aí o coração dela uma hora acelerou bastante. Eu falei com a enfermeira, ela botou um pouquinho mais de oxigênio Foi, eu lá. tava com pouco oxigênio. Aí o William ficou bem nervoso, porque ele via, né, a minha pressão subindo. Eu tô balançando aqui a mesa. Subindo a pressão, mas foi assim, o parto em si foi maravilhoso, mas teve uma hora, minha filha, que começou a querer tossir na hora lá toda anestesiada, que eu fiquei, meu Deus, vem cá, meu Deus, eu não quero deixar minha filha, nem eu. Comecei a orar. Eu sei que a enfermeira ela me ajudou, colocou coisa na garganta, porque eu queria tossir e não conseguia, porque estava toda dormente, né, do umbigo para baixo. Mas parece que o pulmão também fica, porque eu queria tossir e não conseguia tossir. Mas foi uma bênção. Eu vi a proteção de Deus, assim, em nossas vidas ali também. Com certeza. Super. Eu lembro que na hora o batimento dela muito acelerado e foi a hora que ele fez uma incisão que um pingo de sangue espirrou de lá, passou por cima, caiu do lado dela aqui, ó. Tem uma foto. As fotos dá pra ver. Eu vou ver se eu lembrar, se eu lembrar eu coloco aqui. Eu sempre digo que se eu lembrar eu coloco, mas eu nunca lembro, mas eu vou. Se eu lembrar eu coloco. Coloque, rapaz. Mas aí tem um pingo de sangue veio de lá da barriga dela. Pá, pá, cá. Isso me deixou tão nervoso, eu tava tão preocupado. Mas aí quando ele tirou Luísa, que ele fez, eita, graças a Deus, ó, tava laçada, graças a Deus. Foi. Isso me deixou aí com os olhos desse tamanho. Mas Luísa nasceu chorando e abriu logo o Bom, berreiro. uma menina saudável, muito, muito saudável, graças a Deus. Ela não teve a icterícia, né? Mas uma menina maravilhosa. Quando ela fez 3 meses, ela foi internada. Isso foi o começo de um dos piores dias da nossa vida. A gente tava em casa com Luísa, ela como pegou uma gripezinha, e, assim, até então pra gente era uma gripezinha, né? Só que passou um dia, passou dois, ela não teve febre. Não, ela teve febre, ficou febril, mas não era febre alta, ela ficou Não, ela febril, não não. teve febre. 37. Ela não teve febre. Ela se engasgou de madrugada. Ah, foi, verdade. Foi. Ela estava como fosse com uma secreção, sendo que bebê de 3 meses é difícil você identificar, assim, se é uma secreção ou se é engasgo. Aí ela estava. E eu fazia lavagem, sendo que eu fazia lavagem com uma quantidade pouca, segundo o médico falou, né? Aí eu levei numa UPA aqui próximo, ela estava com um plano, mas que eu tinha acabado de fazer aquele plano. A gente tinha acabado de fazer um plano. E eu tipo assim, 2 dias antes, foi aquele tal do bronquiolite, né? Aí eu tinha visto na televisão que, meu Deus, essa bronquiolite, não tem nenhum hospital que tinha, nem os particulares Na época tinha, tava um surto gigantesco de bronquiolite, estavam todas as quartos ocupados, e inclusive o plano de Luísa não tinha não, direito a quarto, era ambulatório, e isso estava deixando a gente preocupado. Até nisso veio, até isso a gente vê o cuidado de Deus.
eu não estou dizendo que Deus espalhou a bronquiolite, me entenda, pelo amor de Deus, mas o fato de estar tão cheio os hospitais fez com que a gente pudesse ficar lá no hospital, na área ambulatorial, mesmo ela não tendo o plano para ir para um quarto. Porque Isso. não tinha vaga no quarto, então não tinha como transferir ninguém, ela ficou lá. E a gente foi para a UPA aqui, depois a gente foi para o hospital mesmo, do plano dela. A gente foi para a UPA, aí o médico mandou fazer a lavagem, aí pegou, aplicou a injeção nela, lembro, e quando foi de manhã, eu disse, não, vamos para o hospital, para a médica ver. Aí a gente foi, no, de tarde, já de tarde. Chegou lá, o médico vai ter que ficar, porque ela estava cansada. Aí eu fiz o William, a gente vai ter que ficar, Ave Maria. Aí a gente foi e ficou lá com o Luísa no oxigênio, porque ela estava muito cansada. Mais uma vez o suporte, né, que a nossa sogra, a nossa sogra, a minha sogra, que ficou com Júlia em casa e a gente foi com Luísa. E quando a gente ficou lá, até então, assim, não, vai ter que ficar, tudo bem. Botou uma máscara para nebulizar ela, né? Aí até aí eu tava assim, a gente tava tranquilo. Só que aí teve uma hora que ela disse que não tá sendo suficiente. Aí botou aquele que fica Botou. dentro do nariz. Isso acabou comigo. Eu tinha há pouco tempo, antes, acho que menos de um ano antes, eu tinha tido um caso de depressão, que eu fiquei bem mal no começo da pandemia. E depois eu perdi minha irmã, então isso deixou meu psicológico acabado. E então qualquer coisa tava me destruindo. Qualquer coisa. Se as meninas espirram, eu tava ficando destruído. É. Então, ver Luísa com aquele negócio no nariz e ela bem molinha, porque Mas Luísa já eu era uma menina muito animada, só que daquele dia ela ficou. acabou-se o sorriso, ela não sorria mais, a gente ficou bem preocupada. Tipo assim, ela sorria muito e do nada foi embora o sorriso, ela não sorria, a gente falava com ela, ela ficava toda assim, parecia que estava viajando. Meu Deus do céu, eu fiquei muito desesperada. E o William tranquilo. E o bom da gente é assim, quando um desespera, o outro tá ali para dar força. Aí eu fiquei desesperada assim que a gente ficou lá, no eu comecei a chorar, fiquei bem desesperada, mas depois e ele me deu a e depois foi ele. Tinha que ficar alternando de desespero e tranquilidade. Foi, mas foi. A gente também viu a mão de Deus ali, né, com a gente. A médica, ela mama até hoje, mama, e naquela época ela estava com 3 meses e ela só estava mamando. E teve um dia que ela não queria, foi até um dia que minha sogra foi lá no hospital com meu sogro, e ela não queria mamar, só queria dormir. Dormir com aquele negócio ali no nariz. Eu, ai meu Deus, a menina não queria, bem molinha. Aí a médica fez assim, olha, se ela não mamar, ela vai ter que é, colocar sonda para comer. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Vem cá. Eu comecei a orar. E daqui a pouco ela pegou. Ela começou a mamar e pronto. Graças a Deus, minha filha foi curada. E Mas isso a gente você ficou sabe muito. que em hospital, né, que você está internado, você vai vendo do lado casos e mais casos, e aquilo É, deixava a gente saturado, porque era menino muitos casos, muitos com- casos. piorando e menino tendo que ser transferido para a sala vermelha porque não estava respirando. É, E isso acabava com a gente. Tava lotada, a ambulatório lá estava lotado. E era saía um, entrava dois. era. Era bem E isso. a gente foi liberado. No segundo dia, a gente foi liberado para casa. A gente foi, veio para casa de tarde e passou a tarde e a noite. E Luísa começou a piorar de novo, porque o William ela não tá normal. Ela ficava puxando muito assim. Eu falei, ela não tá normal. Aí pegou, a gente voltou para o hospital de novo. Aí a gente, quando voltou, teve que passou mais 5 dias. A gente passou 7 a 8 dias no hospital também com Luísa. E o plano de Luísa é o laboratorial, né? Ambulatorial, que só poderia passar 24 horas. Até nisso, Deus cuidou. Não tinha vaga. Aí a gente voltou para casa. Aí quebrou, né? Os 2 dias, o que tinha passado, aí voltou. Quando chegou lá, a gente passou 5 dias, porque não tinha vaga, nem nos públicos tinha vaga. Então, assim, a gente viu a mão de Deus. No dia que eles disseram assim, olha, chegou uma vaga para tal hospital, a gente recebeu alta. Um dia antes ele chegou para mim com um documento, né? Dizendo que, olha, você vai ter que assinar aqui porque se
Se você se negar a sair, você vai ser cobrado por isso. Me dê assim nesse negócio aqui, eu não quero saber de cobrado nada, paga. Aí assinei e tal. Aí quando foi no outro dia, a gente já estava preocupado, porque a gente não sabia que se a gente fosse transferido ia ter que ir para um hospital público. É. E chegou um papel dizendo, ó, apareceu uma vaga no hospital de Moreno, que é distantíssimo da casa da gente, distante até do Recife. Aí a gente, não, meu Deus, vem cá, resolve isso aqui. Aí eu fui procurar a médica para ela reavaliar a Luísa. Ela veio, reavaliou Luísa e disse, não, Luísa já está bem suficiente para ir para casa. Graças a Deus. Engraçado que um dia antes, na madrugada daquele dia, minha sogra precisou ir para Ponte de Pedra e aí eu peguei minha filha e levei para casa da minha mãe. E ela nunca tinha dormido fora de casa. É. Ela, assim, ela já estava num momento difícil dormindo longe da mãe, porque ela já estava vários dias. Porque eu até vim para casa, fiquei 2 dias com ela, E alternava com mais mas Jéssica não, porque Luísa dependia dela para mamar. E Júlia nunca tinha passado longe, Não, nem um dia sequer não, longe da nem mãe. via. Aí ela já estava meio assim. Aí nesse dia que eu levei ela para casa da minha mãe, ela estava lá com a prima Ela dela, mas foi, ela começou a. ela foi para o hospital ver Luísa. Foi. Aí ela viu Luísa, aí de lá ela fez assim, eu disse, tu quer ir pra casa da tua avó não passar, né, dormir lá com tuas primas? Aí ela falou, quero, mãe. Ela pegou, foi pra casa da avó. É, e quando chegou lá, ela não conseguiu dormir, começou a vomitar. Ela começou a vomitar. A minha mãe me ligou, ó, a Júlia vomitou aqui, mas ela tá bem, eu tô olhando ela, qualquer coisa eu lhe aviso. Isso eu já fiquei preocupado, mas sabia que era psicológico, com certeza. Aí daqui a pouco minha mãe ligou de novo, ó, ela tá esquentadinha. Aí eu falei, tô indo pra aí. Aí peguei uma moto, fui pra lá pra vê-la. Cheguei lá, ela tava, eu falei, vou levar ela pro hospital, vou levar ela pra emergência. Aí ele trouxe justamente pra emergência que Luísa tava. Aí chegou, o médico viu ela, deu uma injeçãozinha nela, remédio nela. Ela ficou lá com a gente, com Luísa, porque já era Ficou de logo, a madrugada. gente ficou os quatro dentro Os quatro dentro de um cubículozinho assim, que só tinha uma uma cama e uma cadeira. enfermaria. Uhum. Mas aí eu lembro que ela dormiu junto de Luísa. Eu acho que aquilo ali foi a cura das duas. Foi. Porque naquele dia, no outro dia de Ai, manhã, a médica foi, liberou Luísa. foi. Isso mesmo. Então, Luísa e Júlia são os milagres na nossa vida. Isso, E elas só trouxeram e trazem alegria todos os isso. dias. Luísa é uma espivitada hoje que É. se eu pensar em como ela estava naquele dia, que ela nem sorria, não vai nada, e olho pra cara dessa sem vergonha hoje. A menina é parada, viu? Dizem que o segundo filho é assim, né? Ela veio com toda. A menina é parada. Mas é o amor. Tudo de quietinha que Júlia tem, porque Júlia é muito quietinha, sempre foi muito quietinha, desde novinha. Luísa tem despivitado o dobro. É. É uma alegria, a menina. Eu digo que ela puxou os dois tios dela, que os dois tios dela são virados, ela veio com os dois, o É. sangue. Ai, Deus é maravilhoso com a gente. Deus, duas meninas maravilhosas. Ah, Maria, não tem nem o que falar. É uma bênção elas. Eu não tenho também, não sei, desde muito novo, eu sonhava em ser pai, mas nunca imaginei nem um terço da felicidade que eu tenho hoje. Porque eu digo a você, eu sempre digo aos meus amigos que não têm filhos ou que perguntam alguma coisa, eu fiz trabalho dá muito, mas você não tem noção da alegria. Quem não tem filho não sabe o que é chegar em casa depois de um dia de trabalho e abrir a porta e escutar um papai. Isso melhora meu dia em 100%. Depois começa a estrela, a gente começa a se aperrear, mas E tipo Luísa subindo na mesa, aí já se sabe, né, William? Pense, viu? Mas é uma bênção, ela é uma menina para maravilhosa. você ter noção, desde que minha sobrinha nasceu, que eu voltei a criar peixes. Montei aquário. Montei um para minhas duas sobrinhas. Quando Júlia nasceu, eu montei um aquário para ela. Júlia nunca jogou nada dentro do aquário. Luísa já afogou de tudo que você possa imaginar. Controle e tudo. Ai, Luísa, é uma bênção. Mas essas são as nossas heranças É. e eu só Já tenho a já agradecer a qualquer Deus. dia a gente traz ela para vocês verem aqui.
Ele é maravilhoso. Vamos fazer um podcast com as duas, respondendo perguntas aqui, Isso. qualquer dia. Vamos sim. Mas é isso, a gente contou um pouquinho só das histórias das É porque meninas. acaba a gente esquecendo de algumas coisas assim, né? Mas Deus, ele tem sido maravilhoso. Com todo cuidado. A gente vê Deus em tudo. Até Júlia muitas vezes fala em canções, em várias coisas eu vejo, porque eu trabalho com estética também. E muitas vezes ela faz assim, muitas vezes a Júlia falou, mamãe, já já um cliente vai ligar para tu. Eu disse, vai, e ela vai. Então, assim, Deus tem usado a minha filha, a boca dela para abençoar, né? Então, elas, né? Luísa ainda não sabe falar muito, mas tá com a tagarela já tá falando. E eu sei que Deus vai usar também Luísa e tá usando Júlia já grandemente já, viu? Eu acho que um dos momentos mais emocionantes, inclusive eu revivi isso domingo passado. Foi a primeira vez que eu toquei na igreja para ela cantar. É, Isso pra Júlia cantar. Isso pense, porque assim, eu desde criança, muito criança que eu canto em igreja, e meu avô era pastor, sempre me dava oportunidade. E a mesma coisa acontece com o avô dela, né? Quando a gente tá na igreja com o avô dela, pastor, dá a dá a oportunidade a oportunidade a ela, ela. e ela vai lá e E canta e eu eu tô lá cumprimento, tocando. e ela, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimente a igreja com a paz do Senhor. Eu não preciso transformar cenas vãs para provar que o deserto estás cuidando de mim. Isso é maravilhoso. E a gente fica muito feliz também com a, o cultinho, né, da igreja, que é muito importante a gente levar nossos filhos para a igreja e tem ajudado bastante nesse crescimento de Júlia, né, na obra do Senhor. A gente fica muito feliz com isso. A Bíblia diz, né, que ensina o menino no caminho que deve andar. Então eu cresci assim, Jéssica também, né? Eu cresci Cresceu assim. aprendendo isso também e a gente Isso. tenta passar isso para as meninas desde cedo. A gente, por exemplo, elas só dormem quando Ora, ora. Se a gente por acaso deitou para não vai orar, ela ela e não já vai orar, não, pede. é pai. É, Ela só dorme depois que depois ora. que ora. Sempre, isso desde ela pequenininha. Então, assim, a gente tem ensinado as duas, né, o caminho, né? Luísa ainda não tá indo para cultinho, não, mas logo, logo ela vai aperrear as tias lá em cima. Eu espero que logo, tá? Ela quer andar a igreja toda. É, outra coisa que é diferente delas duas, Júlia sempre ficou bem quietinha do lado da gente. Luísa não quer parar, não, sabe? É uma benção. Mas Mas é é isso, isso. vamos Vamos ficando por embora. aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos. Indica aí. Se cada pessoa que se inscrever indicar dois amigos, já vai nos ajudar bastante. Esses Vai dois, a gente indica bastante. dois, indica dois, indica dois. E a gente vai cada dia mais crescendo em tudo, né? Vamos embora. Chama aí o pessoal para vir ver o nosso vídeo. Assina aí o sininho, ativar o sininho, seguir, compartilhar, né? É tudo para Jesus. Vejo isso como um trabalho missionário, né? A gente tá aqui, a nossa ideia é levar um pouco da nossa vivência com Deus, da vivência dos convidados que a gente vai trazer para outras pessoas, para que vidas sejam enriquecidas. Então, quanto mais gente a gente conseguir alcançar, melhor vai ser o trabalho, né? E isso aqui, tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito para que isso cresça tanto em qualidade, a gente sabe que tem muito a melhorar ainda em qualidade, mas a gente tinha que começar, era um start. Então, nos Tá. encontramos no próximo vídeo.